Então, você pode ler comigo o que diz o verso 22 do capítulo 18 de Levíticos? Vamos ler juntos? Com o homem não te deitarás, como se fosse mulher. É abominação. Fala comigo, é abominação. E você sabe que é o que Deus abomina, é o que Deus não pode nem pensar. Que de fato esteja acontecendo. Deus aceita a união homossexual? Tem aprovação da palavra? A igreja pode apoiar isso? Irmãos, isso é força de lei, por enquanto é só para cartório. Mas se nós não tomarmos posição em nome de Jesus, logo vai valer para as igrejas também. E talvez seu pastor seja um dos que vai parar na cadeia e vai parar no jornal aí do fulano de tal aí que gosta de sensacionalismo, dizendo, olha, o pastor foi preso porque se negou a fazer um casamento homossexual. Está sujeito a isso ou não está? A família está sendo agredida, violada, violentada. Irmãos, isso é uma coisa abominável segundo a palavra. Não é porque eu estou dizendo, está escrito, a união homossexual aos olhos de Deus é uma coisa abominável, amém? Ou misericórdia? Só que isso já está acontecendo. Só lembrando aos irmãos, se você for na Bíblia, você vai ver isso. Você vai ver lá em 2 Timóteo capítulo 3, que o apóstolo Paulo escreveu exatamente isso, que os últimos dias seriam tempos difíceis, onde o homem perderia o amor próprio, o amor natural, que não é um amor espiritual, que não é um amor de Deus. Até o amor natural, aquele amor que é dado como resquício do amor espiritual de Deus, se esfriaria de quase todos. Muita gente está ficando fria nesse tempo. Mas nós estamos vivendo um tempo onde o Senhor quer restaurar a comunhão no lar. E o Senhor quer te desafiar nessa noite, se você crê que o Senhor pode restaurar a comunhão na sua casa, em nome de Jesus. Você quer isso da parte de Deus? Quantos querem isso em nome de Jesus? Então nós voltamos lá para o Evangelho de Marcos, no capítulo 5. A nossa oração tem que ser para que o Senhor realmente converta o coração, que o Espírito Santo converta o coração desses que estão fazendo tal prática, vivem dessa forma para que possam rever os seus conceitos e tomar uma posição de arrependimento na presença de Deus. O que nós vemos aqui nessa família é uma coisa, no mínimo, surpreendente, é maravilhosa, semelhante ao que vimos na família do irmão Natanel, que compartilhou conosco sobre sua cura pessoal. O que a Bíblia nos fala é de um pai que tem uma posição social elevadíssima, um homem muito importante dentro de Israel, um dos príncipes de Israel, mas que está enfrentando algo dentro da sua casa, algo dentro do seu lar, que está solapando a comunhão dele com a sua família. A Bíblia diz que ele tinha uma filha de 12 anos, e essa filha estava gravemente enferma. E eu sei, você sabe, que uma das coisas mais terríveis para tirar a comunhão na nossa família, dentro do nosso lar, é a saúde, é ou não é verdade? Alguém que já passou por situação, além do Natanel, que nós já sabemos, alguém que já passou por situação séria de saúde na família? De quase perder o seu ente querido? Quantos já passaram por isso? Levante a mão. Você vê que não é tão incomum quanto a gente pensa, né? Isso abala ou não abala a comunhão da família? Abala e abala muito. Há casais que, de fato, eu conheço histórias semelhantes, de homens, de marido e mulher que vieram chegar às vias, de fato, da separação por causa de problema de saúde. Você conhece algum caso assim? Agora, esse é o propósito de Deus? Não, mas a família passa por isso, não passa? Aliás, é muito comum acontecer isso hoje em dia. O problema de saúde chegar, nós procurarmos uma solução, não acharmos essa solução, e o problema abalar a comunhão do lar de tal forma que a família se rompe. A família se desassocia, ela se desintegra, por causa do problema de saúde. É propósito de Deus? Deus quer que isso aconteça dentro da casa, dentro do lar de cada um de nós? Deus deseja que seja assim? Não. Isso não é propósito do Senhor. Agora, o que precisamos fazer para que, enfrentando uma situação de enfermidade séria, né, ou qualquer tipo de enfermidade, seja ela séria ou não, porque uma coisa nós temos aprendido com o Senhor na utilização do poder do nome de Jesus. Jesus tem poder para sarar todo tipo de enfermidade. Você crê nisso? Você crê nisso de todo o coração? Que o nome de Jesus é sobre todo nome? E se nós invocarmos e crermos no poder do nome de Jesus, como ele disse, e impormos a mão sobre o doente, ele fica curado. Você crê nisso? E se não ficar curado a primeira vez, a gente ora de novo, ora de novo, ora de novo e ora de novo. Eu me lembro que na situação de enfermidade da irmã Fátima,
Ela estava no hospital, ela estava urrando de dor. Você deve imaginar o que significa ter uma patela fraturada, cortada ao meio. Ela mostrou para mim a radiografia na casa dela, mostro para você se for o caso, né, Rubão? Pode trazer para ver. Ela estava com aquilo, estava dando uma dor horrorosa, queridos. E eu estava distante dela, não estava longe, mesmo por telefone, pelo celular. Nós oramos pela vida da irmã Fátima. E nós ministramos como ministramos nessa noite sobre os enfermos longe de nós. E para a glória do Senhor, querido, logo que nós terminamos de orar, ela já sentiu alívio no seu joelho direito. E quando o médico falou para ela, vai ter que fazer uma cirurgia, vou colocar aí uns arames de aço no seu joelho. Irmãos, para a glória do Senhor, quando tirou essa radiografia, a patela estava alinhadinha. Estava no seu lugarzinho. E o médico falou para ela, se você ficar quietinha, não ficar pinoteando, dando pulinho, que nem adolescente, em pouco tempo você já tem uma vida normal. O que é isso, irmãos? Isso é o poder glorioso do nome de Jesus. Jesus quer trazer saúde para dentro da tua família. Jesus quer trazer saúde para dentro do teu lar. Se você está doente hoje, nessa noite, Deus te desafia a crer no poder do nome de Jesus, porque nessa noite o Senhor tem o poder para te curar. Agora, o que nós precisamos para alcançar esse milagre que esse homem tão impressionante, chamado Jairo, fala comigo, Jairo. Fala comigo, Jairo. O que significa o nome Jairo? Qual o significado? Anota aí, Rogerinho. Jairo significa, de novo, lembra de Joquebede? Alguns nomes que parecem que têm o mesmo significado. E não é por acaso que Jairo, depois da sua experiência com o Senhor, já falamos sobre isso, o significado do nome tem a ver com a experiência que a pessoa tem com o Senhor durante a sua vida. Jairo significa Javé ilumina. Repita comigo, Javé ilumina. Esse homem era iluminado ou não? O que Jairo fez, que deu a ele o sentido do seu nome de ser também, assim como Joquebede, um homem iluminado por Deus. O que Jairo teve que fazer? E o que ele fez, eu e você, se queremos um milagre, restauração na nossa família, se queremos cura, se queremos libertação, nós vamos ter que fazer a mesma coisa. Irmãos, isso não é brincadeira, não é quem sabe, porque se está escrito na palavra, é um modelo de vida que nós vamos ter que adotar, amém? É um exemplo a ser seguido, repita comigo, exemplo a ser seguido. Ou seja, o que Jairo fez, nós também vamos ter que... Você está disposto a fazer o que Jairo fez? Você está disposto ou não? Você quer ver milagre na sua casa? Primeira coisa, olha o que o texto diz. Assim que Jesus desce do barco, vai lá para o outro lado do mar da Galileia, Jairo estava ali, como já falamos para vocês, na cidade ali de Cafarnaum, há uma grande sinagoga, está lá os restos dela até hoje. Jairo como o principal, o mestre daquela sinagoga, um homem que tinha elevada posição social, um homem que tinha bens, era um homem rico, não era uma pessoa comum, era um homem respeitado naquela cidade, era um homem que tinha aos olhos dos homens tudo aquilo que um homem poderia alcançar. E eu sei, você sabe, que como ministro do judaísmo, ele não poderia sequer se aproximar de Jesus. Ele deveria ser um combatente da figura de Jesus Cristo. Ele deveria ser contra tudo aquilo que Jesus está fazendo. Você sabe que foi a prática de Jesus que acabou levando ele à morte, amém? Era o que Jesus fazia e como Jesus fazia que acabou ceifando a sua própria vida. Jesus morreu porque não tinha medo de morrer. Jesus morreu porque não tinha medo de morrer. E milagre acontece na vida de quem quer viver como Jairo, amém? Quem aceita o desafio, como esse homem viveu, ele assumiu o desafio, assumiu o risco e foi buscar a bênção que ele queria levar para dentro da sua casa. A primeira coisa que ele faz, olha lá, versículo 22. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo o que ele fez? Prostrou-se aos seus, fala comigo, prostrou-se aos seus pés. Isso é uma coisa qualquer que o Jairo está fazendo? Isso não é um ato qualquer. Se nós queremos algo de Deus, de fato, nós temos que fazer o que Jairo fez. O que ele fez? Quando ele viu Jesus, ele não ficou batendo boca, discutindo, tentando entender quem era Jesus, como Jesus fazia as coisas, se estava certo ou estava errado. Jairo já havia há muito tempo, creio eu, com muita tranquilidade digo isso, aberto mão de todas as convicções e ensinamentos que ele recebera na sua vida. Temos sido ministrados na escola dominical,
E nós sabemos que um dos grandes impedimentos para Deus nos tornar pessoas frutíferas para o reino dele, é que nós nos apegamos em demasia às nossas tradições, aos nossos costumes dentro de casa, à maneira como nós fomos educados, inclusive com a nossa vida religiosa. Nós nos tornamos religiosos. Muitas vezes nós fazemos determinado tipo de coisa, nem sabemos bem por que fazemos, e se perguntamos para essas pessoas, elas falam, eu faço porque meu pai fazia. Eu faço porque minha mãe fazia. Jairo vem da linha farisaica, era um homem treinado e versado no conhecimento da palavra. Esse cara conhece Bíblia muito bem, ninguém conhece a palavra de Deus como ele. É um homem que tem uma tradição muito forte, que tem a ver com a vida diária dele. Ele é um professor, ele é um mestre. Só que quando ele encontra Jesus, o que ele faz com toda a tradição que ele possuía? A Bíblia diz que ele se prostrou aos pés de Jesus. Paulo chega a dizer em uma das suas cartas, que se eu quero ver milagre de Deus na minha vida, eu tenho que considerar o meu conhecimento aqui na terra, dado pelos homens, como esterco. Paulo diz, eu considerei tudo como refúgio, esterco, é o termo correto do termo original, para ganhar a Cristo. Você quer ganhar a Cristo essa noite? Alguém veio aqui nessa noite porque quer ganhar algo do Senhor? Você veio buscar algo do Senhor nessa noite? Então, para fazer isso, querido, eu e você vamos ter que fazer como Jairo. Nós vamos ter que estar dispostos a nos prostrarmos aos pés de... Fala prostrar-se. Fala prostrar-se aos pés de Jesus. Na realidade, o que Jairo está fazendo, irmãos, é muito mais do que abrir mão de convicção religiosa e ensinamento dado pelos seus pais, ou pelos seus antigos líderes, ou seus antigos mestres dentro do judaísmo. Ele está fazendo muito mais do que isso, que é algo que nós tentamos fazer quando nós abrimos o culto. Jairo, na realidade, está assumindo uma postura que o Senhor espera que eu e você também assumamos, porque Deus quer operar milagre na nossa vida. Eu não vou cansar de falar, vou morrer. Se Deus me der força, vou morrer falando. Deus ainda faz milagre nos dias de hoje. E Deus quer fazer milagre na tua vida e dentro da tua casa. Por que não acontece, pastor? Por que não acontece? Porque nos falta o coração de um homem como esse. Se você quer ganhar Cristo, você vai ter que perder toda a segurança que você possui, querido. Essa é a condição primária. Abre mão do que você sabe, abre mão de tudo aquilo que foi lhe dito. Deus tem o poder de transformar o conhecimento que eu e você possuímos dele em algo novo que nós nunca ouvimos ver, nós nunca vimos se manifestar, mas Deus quer fazer isso hoje. Deus é Deus de coisas novas, e Deus tem o poder de fazer coisas novas nesse culto ainda, na minha e na tua vida. Agora nós temos que ter a disposição que Jairo teve, prostrarmos-nos aos pés de Jesus. Perde para ganhar Cristo. Na realidade, essa é a postura de um verdadeiro adorador. Jesus falou que Deus anda pela terra, fazendo o quê? Deus está andando pela terra, Deus está passando, o Espírito Santo está passando aqui nesse lugar hoje, Ele está aqui. E Ele está buscando um tipo de coração. Que tipo de coração? Qualquer tipo de coração serve? Não. Não é porque você está aqui que você vai receber um milagre na sua casa. Isso não garante a você o milagre. O que garante a você o milagre é a tua postura diante da presença do Deus vivo. É a tua posição, é o que você faz da presença de Cristo. É por isso que muitas famílias não veem milagre, veem confusão, veem bagunça, veem balbúrdia, veem desentendimento. Gente, parece um balaio de gatos, ninguém se entende. Pai fala A, mãe entende B, filho entende C, e é um rolo só. Claro que isso acontece na vida dos outros, não acontece na nossa família. Você não conhece ninguém que está vivendo assim, não é verdade? É ou não é comum esse tipo de comportamento nas famílias? Infelizmente. Por quê? Porque nem todos os membros da família têm o mesmo coração com relação a Cristo. Não estão dispostos a pagar o preço para conhecer Jesus. Você quer ver milagre de Jesus na sua família? Faça como Jairo.
Assuma diante de Jesus uma postura de verdadeiro adorador. Pastor, o que é ser verdadeiro adorador? O Senhor falou, Ele resumiu toda a lei, os profetas, em 2 mandamentos. O primeiro mandamento é, um coração de um verdadeiro adorador, ele ama a Jesus acima de todas as coisas. Um verdadeiro adorador, ele ama a Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo, acima de qualquer coisa. Ele é a pessoa mais importante da vida desse que o deseja, desse que o busca, desse que o quer, desse que paga o preço para encontrá-lo, e quando encontra, coloca tudo aos seus pés, como Jairo fez, prostrou-se aos seus pés. Eis o verdadeiro adorador. Um verdadeiro adorador não fica discutindo teologia com o pai da teologia. Um verdadeiro adorador não fica discutindo medicina com o pai da medicina, porque Jesus é o pai de todas as ciências. Se você parar para prestar atenção, querido, ciência nunca concorreu com fé. Pelo contrário, as duas se complementam, porque Jesus é o pai das duas coisas. Deus deu inteligência ao homem e espera que o homem o use com parcimônia, com sabedoria e com graça e dignidade. Nessa noite, o Senhor pode fazer um milagre dentro do seu lar. Deus está te desafiando. O Senhor tem um desafio para você, para dentro da sua casa nessa noite. Você aceita o desafio? Você quer ver um milagre acontecer na sua casa? Ou mais de um milagre? Assume a posição de Jairo. Coloque todo o conhecimento que você teve de Deus, seja a forma que for. Considere isso como nada. Você não sabe o que você de fato quer saber, mas coloque o teu conhecimento aos pés de Jesus. Peça para o Senhor, fala, Pai, eu quero ter um coração como o de Jairo. Eu quero amar o Senhor acima de todas as coisas. O Senhor é a pessoa mais importante da minha vida. O Senhor é o bem mais precioso que eu possuo. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde o amor é muito ligeiro. É tão rápido como a comunicação. Tem gente que te ama hoje e te odeia amanhã. Aliás, não precisa nem chegar até amanhã, pode ser no final do culto. O amor é tão rápido como a comunicação. Ele dura muito pouco. Estou falando algo que vocês não sabem? Nos relacionamentos de vocês em casa, vocês não sabem disso? Vocês não veem isso acontecendo? O filho que foi educado pelo pai, pela mãe, que a mãe suou a camisa, que o pai ralou para dar formação aos seus filhos, hoje, chegou à terceira idade, tem filho que nem liga para o dia do aniversário. E eu conheço gente assim, infelizmente, muito ligada a mim, que chega no dia do aniversário do pai e da mãe, nem um telefonema para dizer, papai, mamãe, olha, eu estou ligando a senhora para dizer, eu te amo, olha, muito obrigado pelo investimento que você fez na minha vida. Você conhece histórias assim ou não? A família que Deus gerou, que Deus criou, está em crise ou não está? Irmãos, porque se isso não é crise, se isso não é falta de milagre, eu já perdi a noção então do que é milagre. Mas Deus está me desafiando como você nessa noite. E Deus quer fazer também milagre na minha casa. Ele começa na minha casa e depois vai para a tua casa. Jesus pode mudar a história da sua casa. Jesus quer mudar a história da sua casa. Você quer que Jesus mude a sua história? Você deseja isso? Primeira coisa, coloque todo o seu conhecimento aos pés de Jesus. Eu não sei o suficiente, mas eu estou disposto a aprender. Alguém aqui mais está disposto a aprender com Jesus? Alguém quer aprender com Jesus? Jesus quer te ensinar nessa noite, amado. Segunda coisa que Jairo fez. Jairo tinha uma necessidade no seu coração, querido. Esse homem era apaixonado pela sua casa. Ele era apaixonado pelo seu lar. Ele amava a sua família. Isso é muito mais do que a religião pode dar a uma pessoa. Isso é muito mais do que o ensinamento pode dar a um homem. Jairo amava a sua família. Amém? Jairo amava a sua família. Nenhum pai de família numa posição como a dele faria o que ele fez, a não ser que tivesse um amor extremo pela sua família. Jairo amava a sua família. E se você quer ver milagre na sua casa, você precisa ter um amor ardente pela sua família. Pai, mãe, que me ouve nessa noite, você ama a sua família? Você tem um amor ardente pela sua família? Pastor, como é que o senhor sabe disso? Está na Bíblia, meu amigo. Não basta ler Bíblia. Crente, gente, filho de Deus, tem que aprender a ver além das palavras. O livro de Deus, muita gente lê e não entende, porque fica apenas na letra, sobre o papel. Não vai aprender nunca. Se você quer o conhecimento de Jesus,
Você precisa ser iluminado pelo Espírito Santo, e isso Jairo era. Você precisa ler além das palavras, enxergar além, não aonde estão as palavras, mas aonde está o autor dessas palavras. Isso aqui, irmãos, não é qualquer coisa, isso aqui é a palavra de Deus para mim e para você. E tem poder para impactar a nossa vida, para abençoar a nossa família. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Eu não consigo perceber isso no texto. Olha o versículo 23, para mim é muito claro. Se você não enxerga que o Espírito Santo lhe abre os olhos, leia comigo. E o que ele fazia? Insistentemente lhe... Repita comigo, insistentemente. Suplicou. Faltou um L aí, você não percebeu. Suplicou. Ele estava insistindo, fazendo a Jesus um pedido. Súplica já é uma coisa absurda para um judeu na presença de Jesus. Agora o texto diz em Marcos, com muita clareza, que ele não apenas suplica, mas ele faz o quê? Ele insiste na súplica. Fala comigo, insistiu na súplica. A Bíblia está dizendo, esse homem não só se humilhou na presença de Jesus, mas ele se humilhou demais, ele se humilhou muito. Isso quer dizer que ele deve ter prostrado a cara, como o texto relata, não deve mais fez. Ele prostrou o seu rosto em terra e ali ficou clamando a Jesus. Como se dissesse, Jesus, tem misericórdia da minha família. Jesus, ajuda a minha família. E ele insistiu nisso, ele falou isso e não parou de falar, até que ele visse uma atitude de Jesus com relação ao seu pedido. Muitos de nós queremos milagre na nossa vida, querido, mas muitos de nós não estamos dispostos a pagar o preço para que o milagre de fato aconteça. Porque se você quer milagre na sua família, esse milagre tem um preço. Enxergue além das palavras. Deus precisa lhe dar um coração que eu e você não temos, não nascemos com ele, um coração de adorador. Nós temos que amar o Senhor acima de todas as coisas, amém? Segunda coisa, nós temos que aprender a nos humilharmos insistentemente na presença de Jesus, até que a nossa humilhação chame a atenção de Jesus. Jesus entendeu o que aquele homem queria. Se nós nos humilharmos na presença de Jesus nessa noite, ou em qualquer tempo da nossa vida, nós vamos obter a atenção de Jesus. Eu não consigo fazer milagre na tua família. Eu não tenho como, ainda que eu ame muito a você e a sua casa, mas eu conheço quem pode. Jesus pode mudar a história da sua família ainda hoje. Peça ao Senhor para que lhe dê um coração de adorador. Humilhe-se na presença dele. Reconheça a sua necessidade. Não faz de conta que tudo está bem. Irmãos, nós gostamos de viver de historinha da carochinha. Às vezes nós cristãos modernos, nós gostamos de ver de historinha da carochinha. Me perdoe a franqueza. Nós gostamos de falar para os outros quando perguntam para nós, como é que está tudo em casa? O que normalmente nós ouvimos? Está tudo? Quando na realidade está tudo? Não tem paz, não tem comunhão. É irmão falando mal de irmão, é uma lambança, é uma tragédia. Você começa, irmão, é só começar a sentar e falar, como é que está o seu irmão fulano? Ih, rapaz, minha vida do meu irmão está difícil. A coisa lá está complicada, é bebida, olha. De vez em quando chega a notícia lá, o cara está se pegando com a mulher. Bate nos filhos, surra. A família deveria estar indo bem, mas infelizmente a família não está indo bem. Irmãos, em nome de Jesus, Deus tem capacidade em Jesus Cristo de mudar a história da nossa família. E o Senhor te desafia a acreditar na presença e na promessa da palavra dele. Jesus tem poder para fazer milagre na tua casa hoje. Quando eles chegam na casa de Jairo, olha a situação, olha o quadro. Eu chamo isso de passar pelo quadro do desespero. É impressionante que parece que todas as pessoas que alcançam o milagre de Jesus passam por algo semelhante. Muda a figura, mas parece que esse lugar nós temos que enfrentar. Chama-se o lugar do desespero, ou quarto do desespero, ou sala do desespero. Fala comigo, sala do desespero. Fala, sala do desespero.
É um lugar bom para estar? Agora, nós não temos que enfrentar essa coisa? Temos. Jairo não teve que enfrentar? Teve. Olha a palavra, olha aí. Não sou eu que estou dizendo, está na Bíblia. Versículo 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, gente que estava lá na casa dele, seus amigos de igreja. A quem disseram? Qual foi a notícia que trouxeram para ele? Tua filha já? Ele queria que a filha morresse? Assim como nós queremos que o irmão brigue com o irmão, que pai brigue com a mãe, que tio brigue com a tia. Nós não queremos isso, não queremos? Você deseja isso? Não, mas não acontece. Você não tem uma história na família do parente que brigou com o parente e faz 300, sei lá quantos anos, que eles não se falam? Por quê? Eu estou magoado com você por causa daquela história que aconteceu em 1930. É coisa nova, aconteceu ontem. Você não conhece uma história semelhante dentro da sua família? Conhece ou não conhece? Não é bom você ficar ouvindo isso? Mas o meu tio ainda não fala com o meu outro tio. Irmãos, isso não é projeto de Deus. Deus não quer isso para os lares. Deus não quer isso para a tua família. Agora, se você crê que Jesus pode, Ele muda esse relacionamento e ainda hoje, para a glória do seu nome. Jesus não faz nada que não fora pedido a Ele. Jesus quer que nós tenhamos coragem de acreditar e peçamos. Se for o caso, supliquemos. Botemos a cara no pó, fala, Senhor, tem misericórdia, resolve esse problema. Jairo teve que passar pelo quarto do desespero. É o momento onde todas as coisas ruins que o diabo pode fazer são apresentadas a nós. Ali eles falaram para Jairo, falaram, tua filha já morreu, para de incomodar o mestre. Tua filha já morreu, não tem jeito. O que você foi buscar, apesar da sua humilhação, humildade, apesar da adoração que você fez, do amor que você tem pelo Senhor, não tem jeito. Querido, se você hoje abre os meios de comunicação, seja jornal, revista, seja lá o que for, é o diabo falando para a gente, esse mundo que você diz que ama, porque Deus diz que ama também, não tem jeito. Está destruído. Nós passamos pelo quarto do desespero. Às vezes é a sala da nossa casa. Ligamos o jornal, meu Deus do céu. É uma apologia à desgraça. É chefe de tráfico não sei do que, esquadrão da morte não sei de onde. Deus tenha compaixão. É um popurrí de destruição completa. Famílias e mais famílias sendo devastadas. Em Londrina, mais um jovem morre. Em Londrina, Senhor, tem compaixão, tem misericórdia. Nós estamos passando pelo quarto do desespero, mas o que alegra a minha alma e deve alegrar a sua, é que Jesus está conosco nesse lugar. Estava com Jairo. Quando chega a má notícia, Jesus desafia Jairo, e a palavra do Senhor está desafiando você. A palavra diz, nós não devemos temer más notícias. Ou seja, nós não podemos deixar nos influir pelas más notícias que nós recebemos. Nós recebemos más notícias o tempo todo. É o tempo todo. Mas Jesus está presente conosco. Andando um pouquinho mais, versículo 36, a Bíblia diz, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, ao Jairo, o que ele disse? Não tenha medo das más notícias, simplesmente creia. O que aconteceu com o irmão Natanael? Quando a má notícia chegou, ele simplesmente creu. Foi ou não foi, Natanael? E naquele dia o Senhor entrou na sua história, visitou você no quarto do teu desespero, da tua família, das tuas filhas que eu conheço, que são meninas lindas, maravilhosas. Deus abençoe teu lar, meu amado. Jesus estava com você enfrentando aquela situação. E não é só você não, Jesus está conosco sempre. Agora, nós não podemos ficar emprestando os ouvidos a essas más notícias. Nós temos que parar de ficar valorizando o que o diabo está fazendo. Querido, eu e você temos que valorizar a presença de Jesus na nossa vida. Milagre acontece onde Jesus está. E Jesus tem andado conosco todos os dias. Aonde você vai, Jesus está presente com você.
Não é porque eu estou dizendo, é porque a promessa do Senhor, eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Jesus disse o quê? Eu estou com vocês. Jesus, portanto, está comigo. Enfrente eu o que enfrentar. Passe eu quantas vezes passar por esse lugar chamado quarto do desespero. Jesus está presente comigo e está presente contigo para a glória do nome dEle. Você dá glória a Deus a isso, meu irmão? Você dá glória a Deus com vontade? Quando o crente glorifica, ele tem que fazer o inferno tremer. Porque o bicho é tinhoso, ele não sai assim porque você quer não, ou porque você está com vontade de ter uma vida pacífica. Não é, querido. Tem que usar a autoridade do poder do nome de Jesus. As situações difíceis se apresentam a nós, mas Deus as usa para nos fazer crescer e nos ensinar a confiar naquele que merece a nossa confiança. Jesus é merecedor da minha confiança. Jesus é merecedor da sua confiança. Jesus morreu por mim e por ti, para que nós tivéssemos vida e tivéssemos em abundância. Vivêssemos milagre após milagre todos os dias da nossa vida. Deus quer que você viva uma vida sobrenatural com Ele. Você quer viver essa vida sobrenatural com o Senhor? Então passa pelo quarto do desespero, mas ouve o que Jesus está dizendo. Não tenha medo. Não tenha, creia somente. Pastor, só isso basta? Não. Nós temos que ter coração de adorador, nos humilharmos na presença do Senhor, passar pelo quarto do desespero, onde o diabo vai fazer de tudo para nos manter presos à notícia ruim, à notícia terrível, vai morrer ou já morreu, essa é a sentença. Mas Jesus diz, não morreu ainda, apenas adormece, crê somente, apenas creia, mas creia de todo o coração. Pede para o Senhor, fala, Senhor, me dá essa fé vigorosa, me dá essa fé que não vacila, me dá essa fé que não titubeia, eu não posso duvidar, eu quero crer somente para a glória do nome do Senhor. Crê somente, igreja. E o texto continua falando, que Jesus não ficou apenas comentando, prolando, não, ele foi aonde o problema estava. A menina estava no quarto, e quando ele chega no quarto, e aqui eu quero dizer para você, de repente, irmãos, quando nós estamos desesperados, no quarto do desespero, nós nos apegamos à primeira pessoa que parece ser a solução para o nosso problema. E aí, em vez do problema resolver, aumenta mais ainda. Olha para o texto. Quando Jesus vai entrar no quarto com a menina, quem entra com ele? Ele sabe que a menina está lá morta. Jesus sabe todas as coisas, ele é Deus. Mas quando ele vai entrar para o quarto, quem entra com ele? Olha para o texto. Quem entrou com Jesus? O pai e a mãe da menina, Pedro, Tiago e... Quem estava com Jesus? Eram pessoas que, como ele, acreditavam que de fato Jesus era capaz de fazer o que só Jesus pode fazer. Se você está num desespero, meu irmão, não se associe a ímpio. Não se associe a pessoas que não acreditam no poder do nome do sangue de Jesus. O teu milagre não só não vai acontecer, a tua situação no quarto do desespero vai ficar ainda pior. Pastor, eu estou lá com um problema. Tem crente querendo resolver alguns problemas da sua vida se aliando a ímpio. Tem práticas até dentro da igreja, irmãos, de irmãos que na realidade não são irmãos, são ímpios. São ímpios, age com o coração de ímpio, tem uma mente ímpia, vive e pratica a impiedade dentro da igreja. Eu e você, quando conhecemos a Cristo e temos um coração de adorador e nos humilhamos na presença do Senhor, querido, nós temos que pedir ao Senhor que nos dê um coração santo, um coração puro e uma mente santa. Porque ninguém consegue milagre do Senhor se tiver mente poluída e coração poluído. Coração de cristão não pode ser lata de lixo. Mente de cristão não pode ser lata de lixo. Se nós estamos pensando em coisas ruins, nós vamos viver coisas ruins. Nós somos aquilo que nós pensamos, começando por nós mesmos. Graças a Deus que eu sou um homem abençoado, porque eu amo Jesus Cristo. Graças a Deus que Jesus me ama e a minha vida tem sido uma bênção nessa terra. Eu sou um homem pródigo em coisas boas, não no sentido de abandonar a família, porque prodígio pode ser entendido como aquele que abandonou o lar, como o Lucas 15 relata, não nesse sentido, mas o homem que prospera para a glória do Senhor. Se você quer alguma coisa boa do Senhor, nessa noite, permita o milagre, Deus precisa mudar a sua autoimagem. A maneira como você se enxerga.
Tem irmãos que têm uma autoimagem tão negativa, irmãos, a coisa é tão terrível, que você pode mandar para um salão, o melhor salão da cidade, dar um banho, deixar lindo a pessoa, mas quando sair de lá, vai olhar para o espelho e vai dizer, podia ter ficado melhor. Irmãos, em nome de Jesus, milagre acontece, sobrenatural acontece, na vida de adoradores que se humilham, não prestam atenção nas palavras do diabo, mas cuidam da sua saúde mental, emocional e física. Deus quer fazer milagre na nossa vida hoje. Deus está te desafiando através dessa palavra. Você vai aceitar o desafio do Senhor? Jesus levou consigo pessoas que acreditavam que de fato ele podia fazer milagre. Ele não levou nenhum ímpio. Foi o pai, a mãe da menina, Pedro, Tiago e... Quando você estiver enroscado em alguma coisa, peça para Deus. Eu faço essa oração. Fala, Senhor, estou com um problema. A coisa está começando a complicar. Que eu me associe a irmãos que creiam. Que eu me associe a irmãos que sejam apaixonados pelo Senhor. Irmãos que não tenham vergonha de se humilhar na tua presença. Que não parem no quarto do desespero. Que não fiquem dando ouvido à voz do diabo. Mas pessoas que de fato desejem, como eu, o milagre do Senhor na sua vida. Jesus fez isso. Não andou com ele pessoas que não fossem ímpias. Eu não estou dizendo que nós não temos que ir atrás dos ímpios, testemunhar aos ímpios, porque essa é tarefa do Senhor, porque o Senhor nos falou, deu a tarefa à igreja, ide fazei discípulos. Aliás, tem algo que chama atenção na vida do ímpio nas nossas vidas, é olharem para nós e verem a luz de Jesus brilhando em nossas vidas. Jesus quer fazer a luz dele brilhar no seu coração nessa noite. Quantos querem isso? Quantos querem isso em nome de Jesus? Dá uma olhadinha para o seu irmão, se ele estiver dormindo, dá uma cutucadinha nele, fala, acorda irmão, o Senhor está falando com a gente. Acorda, o Senhor quer iluminar a tua vida hoje. Ele quer fazer um milagre na tua família. Quando Jesus entra no quarto da menina, e aí irmãos, não tem jeito. Aí não sou eu, não é você, não é Jairo, aí é Jesus. E aí é Jesus, porque quem tem toda a autoridade é Jesus. E Jesus precisa ministrar sobre a situação de morte. Jesus precisa liberar uma palavra de vida. A situação não muda, as coisas não mudam porque nós desejamos. A situação não vai mudar porque você fez a campanha A, B, C, D. Ainda que nós usemos isso como argumento, irmãos, a situação muda. Quando Jesus chega no quarto do desespero, na situação de morte, e Jesus tem a liberdade de liberar a palavra de vida sobre aquela situação. A situação muda porque Jesus abre a boca abençoadíssima dele e determina a transformação da situação de morte. Aquela menina de 12 anos, irmãos, é 12 ou 13? Eu estou certa? Porque se eu estiver errado, vocês vão me lembrar no final da mensagem, eu tenho certeza disso. 12 anos. Ele, quando chegou naquele quarto, a mãe da menina, o pai da menina, Pedro, Tiago e João, ele foi entrando, e eu fico imaginando Jesus falar com ela. Ele não fez leitura, não deu uma disse, essa é Miami, vamos descobrir a causa mortis. O que será que matou ela? Foi uma bactéria. Johanna, me ajuda. Está dando aula, ela é biomédica, ela me ajudaria. Foi uma bactéria, filho. Você sabe que o ser humano é terrível para fugir do compromisso com Deus. Muita gente quer milagre do Senhor Jesus, compromisso com Ele? Nem todos. Eu creio, irmãos, que a partir desse dia, a vida desse homem vai ser brutalmente transformada. Não porque apenas ele desejava, mas porque ele vai enfrentar o sobrenatural do Senhor dentro da sua própria casa, vai viver o sobrenatural de Jesus Cristo. E Jesus pôde fazer porque ele deu a liberdade ao Senhor. Quando Jesus olhou para a menininha de 12 anos, ele foi direto no problema. Jesus não perde tempo. Ele abriu a sua palavra, a sua boca, e louvado seja Deus, porque quando Jesus abre o seu lábio santo, tudo que é situação de morte tem que se render à presença de Jesus. E se rende mesmo. E não acontece milagre porque eu sou, porque você é, porque a igreja X. Pode mudar sua cabecinha, meu amado. Se você pensa assim, esquece. Milagre não acontece porque o fulano faz isso, o Beltrano, o missionário X, o bispo Y. Esquece. Quem faz milagre chama-se Jesus Cristo. Para com isso, igreja.
de querer andar atrás de homens. Homens são homens, enquanto homens sujeitos à tentação e à queda. Anda atrás de Jesus, você nunca vai cair. Aí aparece o sujeito com o dom de cura. E dom de cura é uma bênção na vida da igreja, amém? O dom de cura é uma maravilha. Agora todo mundo vai atrás do fulano, porque o fulano tem dom de cura. É uma maravilha você ter dom de cura, meu amado. Se você não tem, peça a Deus para te dar. Agora não faça das pessoas seus escravos, porque você tem um dom de Deus. É um presente que Deus te deu. É para servir as pessoas. Não é para tirar vantagem com isso. Porque a palavra é muito clara. De graça você recebe, de graça deve dar. De graça eu sou curado e de graça eu devo ministrar a vida das pessoas para que recebam o poder da presença de Jesus e vivam uma vida sarada, curada e restaurada. Tenham uma família abençoada para a glória do Senhor. Não porque sou eu, é você ou seja lá quem for. Milagre acontece onde Jesus está presente. Milagre acontece quando lhe confiam a Jesus a autoridade. E aí Jesus abre a sua boca com autoridade, como falou para aquela menina. Talita cumi. Que quer dizer, menina, eu não estou fazendo um pedido, eu estou te mandando. Levanta. E o que aconteceu? Chiquinho, se fosse você lá, o que aconteceria? Está morta, Chiquinho. Hã? E de repente Jesus fala, Talita cumi. E acontece o quê? Toim. Fala a verdade, você ficaria no ambiente? Nós estamos tão desacostumados a ver e a viver o sobrenatural de Deus, que nós nos acostumamos com pequenas porções do que o Senhor pode fazer. Irmão, se nós confiarmos a nossa vida, fomos verdadeiros adoradores, nos humilharmos na presença de Deus, não deixarmos nos vencer pelas palavras de morte do diabo, mas prestarmos atenção na presença de Jesus em nós. Na minha vida eu só não vi morto ressuscitar, mas eu estou crendo que vai acontecer em breve tempo. Deus quer que você seja testemunha do poder de Jesus ressuscitando os mortos. Deus quer que você seja uma testemunha de que quando Jesus ministra e tem autoridade para ministrar sobre uma situação, a situação de morte é transformada pela vida plena que só Jesus pode dar. Ele deu uma ordem direta àquela menina, Talita cumi, e a menina simplesmente se pôs em pé. Nós chamamos isso de... Do que você chamaria isso? Isso é um milagre. Só Deus pode fazer isso. A sua família pode ser impactada pela presença de Jesus. Quantos querem isso hoje? Quantos querem viver o sobrenatural de Deus na sua família? Coração de adorador. Humilhação na presença do Senhor. Fica ali até você ouvir a voz de Jesus falando, eu vou. Fica tranquilo que eu vou com você, estou indo. Passa pelo quarto do desespero. Não fica prestando atenção nas palavras do diabo. Está morta. Está apenas dormindo, diz o Senhor. Leve pessoas que creem com você, para fortalecer a tua fé em Jesus. Não ande com os ímpios nesse momento. Vai evangelizá-los, mas na hora da luta, chama quem batalha com você, para que a fé seja fortalecida. E deixa Jesus ministrar sobre a situação de morte. A morte vai sair, e a vida vai chegar, e nós vamos glorificar o nome do Senhor. Eu quero glorificar o nome do Senhor nessa noite. Quantos querem glorificar o nome do Senhor comigo nessa noite? Levante a sua mão em nome, não tenha vergonha de Jesus não. Levante a sua mão, você quer glorificar o Senhor? Então nós vamos pedir ao Senhor para visitar a nossa casa. Se a casa vai ser lar, se é lar, vai ser lar abençoado. Fique em pé, nós vamos orar agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. E à medida que o Espírito Santo vem falando com você, desde o início da pregação,
E você está estando disposto a aceitar o desafio de Deus. Senhor, eu quero ver os milagres do Senhor acontecendo na minha vida. Eu reconheço que o Senhor está presente. Eu reconheço que o Senhor é Senhor da minha vida. Eu reconheço que o Senhor é Senhor de tudo que me cerca. E que tudo que tem acontecido comigo é para o meu próprio bem. É para o meu crescimento. É para eu aprender a não depender de pessoas, mas depender do Senhor. O Senhor quer me dar uma fé inabalável. Senhor, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor me levante como um verdadeiro adorador. Amá-lo acima de todas as coisas. Senhor, em nome de Jesus, eu estou disposto a me humilhar diante do Senhor, a suplicar ao Senhor o teu favor, a tua misericórdia. Senhor, eu quero ser um instrumento do teu sobrenatural. Eu quero ver isso acontecendo dentro da minha casa, do meu lar, da minha família. Eu quero te desafiar, se você realmente quer isso, sai do seu lugar e vem à frente, vem ao altar, nós vamos orar juntos agora. Vem ao altar, em nome de Jesus. Sai do lugar que você está e vem à frente. Venha, meu irmão, mas venha sem demora.